noite, amados, graça e paz, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus esteja contigo em todos os momentos da tua vida, abençoando, protegendo a tua casa, protegendo as pessoas das quais você ama. Amados, hoje é a nossa segunda-feira e como toda segunda-feira nós estamos fazendo, estudando, lendo, conversando sobre o livro de 1 Pedro. Nós estamos no episódio de número 12 e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do 1 Pedro. Nós estamos no capítulo 3, do verso 8 ao verso 12, nós estaremos conversando hoje. Como é um versículo, normalmente eu não faço a leitura e os irmãos, eu peço sempre para que os irmãos abram as Bíblias e acompanhem a nossa conversa, o nosso bate-papo em cima do texto. Mas hoje, como se trata de versículos são curtos, eu queria fazer a leitura na íntegra com os irmãos. Então, os irmãos abram suas Bíblias e acompanhem o que a palavra do Senhor diz acerca da vida exemplar cristã e o amor fraternal, que é o texto, que é o tema. E o verso 8 começa dizendo o seguinte: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal ou a injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua, a língua do mal, e evite que os lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenha-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Muito bem, amados, nós estamos já bastante adiantados na questão do estudo de 1 Pedro. Falamos a respeito dos nossos benefícios enquanto cristãos e agora nós estamos falando a respeito dos nossos deveres enquanto cristãos. E aí nós estamos falando de testemunho, da minha vida que fala e não daquilo que eu só falo, mas é das minhas atitudes. E aí Pedro começa a descrever e fala vários aspectos ou em várias esferas das quais eu tenho que ter uma atitude que demonstre que eu sou um cristão. Ele fala a respeito das autoridades no início, as autoridades e os não crentes. Ele fala a respeito também do que prestam serviços, e aí eu incluí as pessoas das quais podem ser você como empregado ou você como empregador, a quem você deve prestar esse serviço. E no último bate-papo, no episódio 11, nós conversamos a respeito do exemplo que eu devo ter enquanto cônjuge, enquanto marido, enquanto esposa. E hoje ele começa o verso 8 dizendo finalmente. E o verso 8 diz exatamente isso: finalmente sede todos de igual ânimo, ou seja, finalmente. Não que ele encerre o bate-papo acerca dos deveres enquanto cristãos. Não que ele esteja encerrando a sua epístola nesse momento. Mas ele está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, finalmente, ou seja, em resumo, resumindo tudo que nós estudamos, qual é o resumo, então? Resumindo tudo que nós conversamos, qual é o resumo acerca dos nossos deveres enquanto cristão? E aí o resumo eu quero conversar com os irmãos sobre isso. E ele fala acerca do amor fraternal. Amados, como é difícil nós amarmos o nosso próximo. Quando o nosso próximo pensa igual a mim, ou quando o nosso próximo pensa igual a você, é fácil. Porque ele está concordando praticamente com todas as suas teorias, aquilo que você acredita, tudo aquilo que você coloca como importante,
né? E aí essas pessoas concordam contigo, e concordando contigo é mais fácil de nós amarmos essas pessoas, não é? Mas como é difícil, amados, amarmos aquele que é contrário àquilo que nós acreditamos. Como é difícil perdoar aquelas pessoas das quais eu acho que está falando ou fazendo alguma coisa que não é aquilo que eu penso. E aí a gente tem que tomar cuidado porque, como diria um filme, todo penso é torto, né? Então, quando eu faço uma análise acerca daquilo que eu acho correto, eu levo comigo e eu levo nesta análise todos os meus pensamentos, todos os meus conceitos e tudo aquilo que eu acredito ser verdade absoluta. E aí a gente corre um risco, porque outro dia eu estava ouvindo um programa de TV, né, estava assistindo aí uma entrevista e o entrevistado disse a respeito da verdade. E ele disse que a verdade é como se fosse um tripé. E como se fosse um tripé ou tridimensional, eu tento passar a minha verdade no ângulo que eu estou vendo, né, aquele ângulo que está na minha frente. Mas nem sempre aquela é a verdade absoluta, porque o outro lado dessa figura ou dessa verdade pode ser a verdade mais próxima daquilo que Deus acredita ser uma verdade real e absoluta. E aí, partindo desse pressuposto, eu tenho que compreender que a minha verdade não é absoluta. Eu tenho que entender que às vezes as pessoas falam algumas coisas daquilo que eu julgo estar errado, que eu julgo não ser o correto. Mas eu vou perguntar a você, você julga com base no seu princípio e nos seus valores, ou você julga com base nos princípios e valores de Deus? Aí mora o grande problema. Aí mora o grande problema. E, portanto, nós amarmos pessoas que pensam diferente de nós é um trabalho árduo, é um exercício árduo. Mas a palavra de Deus nos dá alguns direcionamentos e algumas orientações que eu acho importante acerca disso. Se eu quero ter uma vida exemplar, e eu preciso ter uma vida exemplar enquanto cristão, e ele diz que essa vida exemplar enquanto cristão passa por todos esses requisitos, que é respeitar a autoridade, que é respeitar as demais pessoas, que é respeitar aqueles que são patrão ou aqueles que são meus clientes, que passam, por exemplo, pela minha vida conjugal. Se todo esse princípio passa por aí, ele se resume naquilo que a própria palavra de Deus resume os mandamentos. Ele diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas que o segundo mandamento, e que resume todos os outros mandamentos, esses dois, diz que é amar as outras pessoas como a nós mesmos, né? Amar o nosso próximo. Ou seja, amar o nosso próximo é o resumo de todas as coisas. E aí eu vou dizer a você que todo o meu modelo de exemplo enquanto cristão passa necessariamente pelo amor. Passa necessariamente pelo amor. Ainda que as pessoas falem aquilo que eu não acredito, ainda que as pessoas digam aquilo que eu não quero ouvir, ainda que as pessoas não façam aquilo que eu julgo dentro da minha verdade, né, da minha visão tridimensional acerca da verdade, ainda que eu veja desta forma, eu preciso amar esta pessoa. Por que eu preciso amar essa pessoa? Primeiro, porque Mateus diz lá em 22, no capítulo 22, no verso 39, que este é o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, isso aí já é um mandamento. Outra informação que nós colhemos na Bíblia e que nos mostra que o amor é base para todas as demais coisas, ele diz lá em Coríntios 13, quando ele fala acerca do amor. E ele diz que tudo se resume ao amor, não é? Ou todas as coisas se resumem ao amor. Né? No verso 2 diz que sem o amor eu nada seria, ou nada teria. Outro texto que diz a respeito disso é Romanos, Colossenses 3,14, o próprio Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, olha, vocês precisam saber que, acima de tudo, vocês precisam se revestir do amor. E esse amor, ele é perfeito, ele nos leva à perfeição. Olha que coisa
interessante. Em Coríntios mesmo, no capítulo 13, no verso 13, lá ele diz assim: o maior deles é o amor. Então, de todas as minhas atitudes ou de todos os meus modelos de exemplo enquanto cristão, o maior deles é aquilo que eu mostro e que eu demonstro através da minha vida, amando as outras pessoas, ainda que elas sejam diferentes de mim. E é um exercício, amados, extremamente difícil. É extremamente difícil nós amarmos as outras pessoas quando elas pensam diferente de nós. E, portanto, não basta simplesmente eu falar que eu amo outra pessoa, mas agora Pedro, 1 Pedro, está dizendo para mim, olha, você não basta só você falar que você ama, você precisa viver este amor, você precisa ter essas atitudes de amor, você precisa entender que de agora em diante, você precisa ter alguns modelos ou seguir alguns modelos, porque senão a sua vida destoa da sua fala. E é isso que Paulo está tentando dizer, é isso que Paulo fala quando ele diz que se não tivesse amor, nada seria. Seria como um sino que toca, nada teria sentido na nossa vida se nós não tivéssemos amor. E Mateus diz que quase todos os mandamentos se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Portanto, o amor na minha vida de cristão, ela é fundamental. Ela é essencial para que nós demonstremos a minha vida cristã às outras pessoas. E aí, lendo esse texto de 1 Pedro, a gente vai entendendo algumas coisas. Por exemplo, o meu amor evita, no verso 9, por exemplo, que eu pague o mal com o mal. Ele diz que eu não posso pagar o mal com o mal. No verso 10 diz assim, olha, se eu quero ter dias felizes, eu preciso deste amor. Eu necessito deste amor. No verso 10 ele diz assim, olha, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua. Ou seja, o meu amor evita, por exemplo, de que eu fale mal de outras pessoas, de que eu provoque, de que eu, no meu discurso, enquanto cristão, diga que eu amo as outras pessoas, mas a minha língua, quando eu estou fora ou estou longe dessa pessoa, fale a respeito dessas pessoas e não seja refreada. É este amor que é essencial à vida do cristão que vai fazer eu refrear ou eu frear a minha língua acerca de falar mal das outras pessoas, acerca de falar mal de outras pessoas. No verso 11, ele diz assim, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se a alcançá-lo. Olha, Pedro está dizendo assim para mim e para você. Você precisa se empenhar nesse exercício do amor. Você precisa buscar, você precisa querer, você precisa exercitar isso, você precisa estar ávido por buscar este amor no teu coração, e este amor vai te levar a refrear a língua e a buscar a paz. Olha, amados, que responsabilidade eu tenho enquanto cristão. E eu vou dizer sempre isso, porque eu acho isso fundamental. Amar aqueles que pensam iguaizinhos a mim é fácil. Amar, a própria palavra diz, a própria palavra de Deus diz exatamente isso. Amar quem nos ama é simples demais. O difícil é amar aqueles que não amam a gente de igual forma. Mas a palavra de Deus diz que enquanto cristãos eu preciso amar de igual forma. E sabe por que eu preciso amar de igual forma? Porque Deus, quando olha para mim, Ele vê em mim as minhas atitudes de amor. Porque os olhos do Senhor fogem, como diz o verso 12 aqui, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. E aí fica uma reflexão para as nossas vidas. Se as coisas não estão dando certo a mim, se Deus parece que não está me ouvindo, será que é porque eu não estou exercitando o amor pedido por Deus para a minha vida de cristão? Será que eu não estou simplesmente amando a quem me ama?
ou quem concorda comigo, quem aceita aquilo que eu acredito como verdade absoluta. Não é? Será que não está acontecendo isso? Porque amar a quem me ama é simples. Mas Deus vai olhar para você quando Ele vê em você, e aí Ele lembra que no bate-papo passado eu falei a respeito do exemplo de Cristo, é o nosso maior exemplo. Ainda que todas as pessoas estivessem erradas enquanto crucificaram Ele, porque Ele não tinha pecado, não tinha culpa, não era dele a responsabilidade, ainda assim Ele amou as pessoas, ainda assim no final da vida dele, a hora que ele foi fechar os olhos, ele olha para o Pai e diz: Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Numa atitude espetacular de amor àquelas pessoas das quais trataram mal ele, das quais levaram ele à crucificação. Numa atitude fantástica de um Deus maravilhoso e que nos mostra como amar, porque estava carregando consigo a nossa culpa, a sua culpa. É este amor que Deus, ao olhar para nós, Ele vai repousar os olhos sobre nós e Ele vai ouvir as nossas orações na medida em que eu me aproximar deste amor de Cristo, na medida em que eu me aproximar desse modelo de amor que Cristo teve por nós e que Deus teve por nós ao colocar seu próprio Filho numa cruz do Calvário. E aí a pergunta que diz que você pode estar fazendo é: como? Ou quais são as características? Como é uma vida exemplar deste amor fraternal? E aí eu queria ler para os irmãos, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, um texto que está lá em Romanos. Paulo nos ajuda a entender. Um texto de Romanos, no capítulo 12, do verso 9 ao 21, para nós encerrarmos o nosso bate-papo. E ele diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai-vos as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de sermos orgulhosos, condescendei com os que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo te der fome, dá-lhe de beber, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Que Deus vos abençoe. Vamos orar? Senhor amado, nós somos gratos a Ti porque a Tua palavra nos ensina, somos gratos a Ti, ó Deus eterno, porque a Tua palavra nos mostra o que fazer. Permita-nos, ó Deus eterno, que o amor fraternal, que é típico e é claro quando nós olhamos para Ti, seja visível também em nós, ó Pai, através do Teu Santo Espírito. É a oração que eu faço, gratos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.